Oi, eu sou Maristela Rosa e esse é mais um vídeo aqui no Papo de Preta, a prisão do MC Pose. Vocês devem ter visto aí algumas matérias falando sobre, mas eu não quero falar especificamente do MC Pose, mas de tudo que envolve essa prisão. Na verdade, eu vim fazer uma análise preta. Quem lembra desse quadro? Ó, nossa, faz muito tempo. Pegando duas notícias que tratam da mesma questão, que é letras de música problemáticas e, mais do que isso, que falem diretamente sobre crime. Duas matérias que tratam de um mesmo assunto de uma maneira muito diferente. A gente vai ler essas matérias aqui e a gente vai conversar a respeito delas, tá bom? Primeiro, vamos para a matéria sobre o MC Pose, né? Sobre a prisão dele. É uma matéria que, no meu modo de ver, tem como objetivo fazer com que a gente entenda, dar subsídio para falar, não, ele não foi preso à toa, ele foi preso por conta disso aqui, ó. É uma matéria do G1 e ela diz assim: Pose do Rodo, veja letras do MC preso acusado de fazer apologia ao crime. Delegado diz que funkeiro transformou a música em instrumento de divulgação e disseminação da narcocultura do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. E aí vamos lá para a matéria, ó. O MC Pose do Rodo foi preso na quinta-feira, dia 29 de maio, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas e de apologia ao crime. Para a polícia, Pose usa suas músicas para fazer propaganda do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Esse suposto MC, que foi preso, transformou a música num instrumento de dominação, divulgação e disseminação de ideologia e da narcocultura do Comando Vermelho, disse o secretário estadual de Polícia Civil, delegado Felipe Cury. As letras enaltecem o uso de armas de grosso calibre e o uso de drogas, além de fomentar guerras e disputas territoriais com facções criminosas rivais, acrescentou. Em suas músicas, Pose faz menções explícitas ao Comando Vermelho, com trechos que a polícia aponta como exaltação à facção e desprezo por grupos rivais. Veja exemplos. Fala que a tropa é Comando Vermelho. É o título de uma música. Oi, na VK os menor te acerta. Só soldado bom de guerra, que te mira e não te erra. Só HKzão na favela, com vários pentão reserva, aonde entra, cês leva. É bala com 3... Eu não sei o que é isso. Bala com 3 Cs, asterisco. É bala com 3C, asterisco. De 62 é só papum e os alemão aqui nem tenta. De Glock e de Radim, fumando um baseadinho. Destrava o G3zão, que se piar, nós quebra. É isso, uma das letras do MC do Rodo aqui. Contexto, tem contexto. VK é Vila Kennedy, comunidade de Bangu dominada pelo Comando Vermelho. HKzão, 62 e G23, eu devo estar falando errado esses nomes, mas é porque eu realmente não conheço, assim. Então eu tô lendo o que está escrito aqui na matéria. São modelos de fuzil. Pentão reserva é a munição à disposição da facção. 3C asterisco é a gíria para os rivais, assim como alemão. Glock é o modelo de pistola. O link das matérias que eu vou ler aqui, para você ler de forma completa e mais tranquila, está aqui na descrição, tá? E aí vamos lá. Crime de apologia. Apologia ao crime é tipificada no artigo 287 do Código Penal Brasileiro. Em linguagem simples, significa defender, elogiar ou incentivar um crime ou um criminoso em público, como se a prática fosse justificável ou admirável. Ó, pega a visão aqui, porque a gente vai precisar dessa definição mais pra frente, tá? A pena pode ser de 3 a 6 meses de prisão ou multa. Segundo a Polícia Civil, o conteúdo das músicas de MC Pose extrapola o limite da liberdade de expressão artística e se enquadra claramente no tipo penal ao promover ações criminosas e enaltecer uma organização que atua com violência, tráfico e armas de guerra.
As músicas desse falso artista têm um alcance incalculável e muitas vezes são muito mais lesivas do que um tiro de fuzil disparado por um traficante, disse Cury. Gente, para aí, vamos parar e refletir um pouco. A gente está dizendo que um delegado está dizendo que as músicas são mais lesivas do que um tiro de fuzil. E ele diz aqui mais de uma vez durante essa matéria que é um falso artista, que é um falso MC. E aí eu me pergunto, ele é crítico de arte ou ele é delegado? Não, gente, sério. Investigação, ok, é a praia dele, vai fazer o trabalho. Mas dizer quem é artista e quem não é, o que é arte e o que não é, tá na alçada dele? E vocês não acham, no mínimo, uma hipérbole, um exagero para embasar aí essa prisão? Dizer que uma letra de música é mais lesiva que uma bala de fuzil? Bailes e fortalecimento da facção. Os shows de MC Pose, segundo as investigações, ocorreram exclusivamente em comunidades sob o domínio do Comando Vermelho. Nessas apresentações, traficantes armados com fuzis fazem a segurança do evento. Eu não sei porquê, se as músicas são mais letais, o MC Pose está muito mais seguro sem precisar de segurança com fuzil. O que, segundo a polícia, reforça o domínio territorial da facção. Os bailes também seriam uma forma de movimentar o tráfico, aumentando o consumo de drogas e o faturamento do Comando Vermelho, que usa o lucro dos shows para comprar armas. As investigações seguem para identificar outros integrantes e financiadores dos eventos, que, segundo a polícia, contribuem diretamente para o fortalecimento do crime organizado nas comunidades. Então é isso, assim, o que a gente tem nessa matéria é colocar na fala do delegado que o MC Pose não é um artista, que ele é um pseudo-artista, que o que ele faz é mais nocivo do que tiro de fuzil. Não tem falando mais profundamente o que é o Comando Vermelho. Então, o Comando Vermelho tem arma, sabe por quê? Porque o MC Pose do Rodo faz show lá, nas comunidades, e aí eles conseguem dinheiro assim. É isso que é o Comando Vermelho. É o Pose fazendo show, dando dinheiro para eles e buf, nasceu o Comando Vermelho. Com essa matéria aqui é bem fácil chegar nessa conclusão esdrúxula, não é mesmo? Mas é uma matéria do G1, portal G1, assim. Então a gente está falando de jornalismo. A questão de apologia ao crime ou retratar crime ou prática criminosa dentro de letras de música não está circunscrito ao funk, tá? Ou ao rap ou ao trap, como as pessoas podem achar aqui no Brasil, assim. Atualmente a gente tem outros estilos de música muito mais aceitos entre nós, né? Muito menos marginalizados, fazendo a mesma coisa. E aí o G1 tratou disso também. Numa matéria que tem a seguinte manchete, ó. Sertanejo insano, com letras sobre ciúme, possessividade e violência, podem influenciar relações reais? É uma pergunta. G1 analisa hits do estilo sobre amores obsessivos e ideias doentias. Estudos ligam músicas violentas a pensamentos agressivos, mas relação não é direta, explica pesquisadora. Vamos ler aqui uma matéria do G1 também, 2018, essa matéria. Vai namorar comigo sim. Vai dar a senha do celular também. Se reclamar, vai ter câmera no canto do quarto e um gravador de som dentro do carro. E o contrato é vitalício. A ideia parece meio doente. Parece meio doentia, parece criminosa. Mas está em hits do sertanejo que discorrem sobre amores tanto obsessivos, ciúme exagerado, possessividade e até violência viraram temas recorrentes do gênero. Chegamos ao coração das pessoas quando distorcemos um pouco a realidade, para mais ou menos. Esse jogo de colocar uma lupa no sentimento é o segredinho do autor. A explicação
é de Bruno Calimã, um dos mais bem-sucedidos compositores do sertanejo. Ele ajudou a criar Contrato, uma das músicas de trabalho atuais de Jorge Mateus, atuais na época, né? Na época da matéria. O eu lírico é um homem que propõe à namorada um contrato vitalício da paixão, com beijo todo dia de manhã e café na cama, com chazinho de hortelã. Mas ele avisa, a rescisão é de 1 milhão. De onde você vai tirar isso? A ideia surgiu da perspectiva feminina, conta o músico. Pensamos nas exigências que mulheres fariam se pudessem assinar um contrato com os parceiros, diz. Você pode assinar um contrato com um parceiro que chama casamento. Além de Kalimann, Lucas Santos e Rafael Torres, assinam a canção feita em meia hora. Nossa, será? Vamos chamar o delegado, que aparentemente é crítico de arte, para ver se ele avalia isso aqui como arte também ou não. E aí, ó, o que diz a neurociência? Do ponto de vista psicológico, as pessoas tendem a preferir músicas que validem ou expressem o que elas estão sentindo e que gerem uma sensação de pertencimento, de identidade, explica a pesquisadora Tenille Brown Jensen, pós-doutoranda em cognição musical e neurociência da música na Universidade de Toronto, no Canadá. Isso não quer dizer que músicas com conteúdo nocivo podem afetar diretamente o comportamento de quem as escuta. Gente, vocês estão percebendo a diferença aqui? Quando a gente está falando do sertanejo, dizendo claramente nas suas letras de violência, de assédio contra mulheres, aí o que a gente tem é toda uma matéria embasada que vai procurar aí pesquisadora, pós-doutoranda sobre música, vai tratar quem escreve essas músicas como um eu lírico, e aí vai dizer, inclusive, que não quer dizer que músicas com conteúdo nocivo podem afetar diretamente o comportamento de quem escuta. Ora, mas isso só vale quando a música é sertanejo? Ou vale pro MC Pose também? Por que o mesmo G1 que fez essa matéria super embasada aqui para falar do sertanejo e colocou essa frase aqui, isso não quer dizer que música com conteúdo nocivo podem afetar diretamente o comportamento de quem escuta? É uma afirmação no G1. Quando eles vão falar das letras do MC Pose, eles não colocam isso aqui também. O que eles colocam é o delegado dizendo que as músicas do Pose são mais letais que fuzil. Por que no sertanejo não é letal? É o eu lírico. A gente vai conversar com uma pesquisadora, ela vai falar que não é bem assim, que não é uma coisa direta. Mas pro MC Pose é sim direto. Ele não é artista, ele é um pseudo-artista. Na verdade, o que ele é um criminoso. Será que o que MC Pose não está fazendo não é descrever uma realidade, muitas vezes sim mais glamourizada, porque é o que ele viveu, é o que ele viu, é o que ele ouviu, é o que ele absorveu, e é o que, portanto, está na arte dele? Mas por que na hora de falar da arte periférica, da arte preta, a gente não analisa a sociedade, a gente não vai perguntar para neurocientistas, a gente não vai fazer uma análise completa, a gente não vai conversar com esses artistas, a gente não vai tentar entender o que eles querem dizer? Não, a gente já categoriza. Não é artista, é criminoso, tem que prender. Qual é a dificuldade de entender que pessoas periféricas também vão produzir arte e vão produzir arte do que elas estão vendo? E qual vai ser o resultado positivo para a sociedade do MC Pose preso? Ou de qualquer outro artista que você não gosta, que você não acha legal a letra? A gente não está pautando prender sertanejo. A gente está falando de um país que vive uma epidemia de feminicídios. De mulheres sendo agredidas e mortas por seus companheiros, por esse sentimento de posse, de ciúme exacerbado, que esses sertanejos vivem cantando. A gente diz que esses caras não são artistas, o que deveria acontecer com ele é eles serem presos. A gente pode até questionar as letras. Será que isso é bom? Será que isso é saudável?
Mas a gente nunca fala sobre criminalizar os artistas do sertanejo, especialmente esses artistas que são brancos, que são playboys, que são donos de fazenda. Vocês percebem como é totalmente dois pesos e duas medidas? Mas a matéria ainda não acabou não, do sertanejo, a gente vai continuar. Há, porém, estudos que sugerem uma relação entre a exposição a canções violentas, independente do gênero musical, e o aumento de números de pensamentos e ideias agressivas. A pesquisadora alerta: é importante esclarecer que as pesquisas sugerem apenas uma correlação entre os fatores, mas não que músicas com conteúdo violento causem comportamento agressivo. Essa é uma diferença muito importante. Por que isso aqui não embasa o que está acontecendo com o Pose, gente? Por que essa diferenciação é feita só nessa matéria aqui? Tudo que está sendo dito aqui cabe com o que está acontecendo com o Pose e cabe para refutar, inclusive, o delegado, que diz que a música dele é pior do que bala de fuzil. A pesquisadora aqui está desmentindo isso. Mas o G1, que fez essa matéria aqui sobre o sertanejo, que falou disso aqui em 2018 para falar dos sertanejos, não embasou nada disso para falar do Pose agora. Interessante. Taca fogo na mulher. Insinuação de violência em nome do amor aparecem por... Gente, insinuação de violência em nome do amor, que frase ridícula é essa? Violência não tem absolutamente nada a ver com amor. Mas vamos continuar. Aparecem, por exemplo, em Precipício, lançada por João Bosco e Vinícius, com participação de Wesley Safadão. A letra fala de alguém com sentimentos dúbios em relação ao parceiro. Segue o trecho. Eu quero que sua casa pegue fogo, mas eu vou correndo só para te salvar. Eu quero que seu mundo caia do 18º andar. Eu quero te jogar do precipício. Ao mesmo tempo, quero te salvar. É o amor possessivo, intenso mesmo. Quando o eu lírico está com raiva, quer matar a pessoa, entre aspas. Não matar de verdade. A briga passa e vem o amor. Aí ele quer salvar, explica Vinícius. Sabe o que é isso, gente? É o ciclo da violência doméstica. Várias mulheres que passaram por isso relatam a mesma coisa. Vem a agressividade, vem tratar mal, vem a raiva, vem a agressão física. Logo depois vem o arrependimento, entre aspas, o amor, o pedido de desculpa, eu vou te salvar, vai ficar tudo bem. Aí vem depois de novo a irritabilidade, vai ficando mais agressivo, vai ficando mais sem paciência, violência, pedido de desculpa. O ciclo da violência doméstica. É o que ele descreveu como sendo algo poético. O amor e o ódio estão presentes na relação a todo momento. Na relação violenta, na relação tóxica, tá mesmo. Em Taca Fogo na Mulher, Munhoz e Mariano cantam. Eu tô querendo, tacar fogo nessa mulher. Essa danada não me larga, não desgruda do meu pé. Eu tô querendo, tacar fogo nessa bandida. Só não taco que se eu taco, minha vida tá perdida. Procurado para falar sobre a letra, a dupla não respondeu. E é isso, gente. Aí tem mais coisas aqui na matéria, vai estar o link aqui embaixo se vocês quiserem ler. Eu trouxe essas duas matérias produzidas pelo mesmo portal G1. As duas tratam exatamente da mesma coisa, que é letras de música que tratam de violência, né? De uma violência, inclusive, muito presente na nossa sociedade brasileira. Tanto o crime organizado quanto a violência doméstica são dois problemas muito grandes que geram mortes no Brasil, que geram vidas e famílias destruídas. As duas coisas são crimes, as duas coisas estão dentro de músicas que as pessoas estão ouvindo. Mais uma é tratada como isso aqui não é arte, essa pessoa que canta isso não é artista, esta pessoa é o problema, e do outro é o eu lírico, ora, vamos ver, veja bem, não é uma relação direta entre o que a pessoa ouve e a violência que ela vai cometer, né? Então, para um lado, que é o lado branco, que é o lado com dinheiro, que é o lado com status, aí é o lado de vamos contextualizar isso socialmente,
Vamos colocar isso no âmbito das artes, vamos fazer uma matéria sobre isso de forma qualificada, conversando com pós-doutorandos, conversando com pesquisadores, entendendo a questão artística, chamando esses artistas para falarem a respeito dessas letras. Vamos tratar dessa maneira. E do outro lado, que é o lado pobre, que é o lado preto, que é o lado periférico, aí não tem arte. Essa pessoa que faz essa música, ela não é artista, ela é bandida, não tem um contexto social por trás, não tem uma voz embasada, não tem esse próprio artista podendo falar a respeito. O que tem para esse artista é cadeia, porque ele não é artista de verdade, e tem o delegado dizendo ainda que essa música, o que ele faz, é pior do que uma bala de fuzil. Eu trouxe essa matéria aqui, essas duas matérias, para que vocês percebam que não é sobre quem a gente gosta e quem a gente não gosta. Quais letras a gente consome, quais letras a gente não consome. O que a gente quer ouvir, o que a gente não quer ouvir. Nem o que a gente acha errado, o que a gente acha certo. É mais do que isso. É sobre dois pesos e duas medidas na sociedade em que a gente vive. É sobre entender de forma real o que acontece no nosso país. Que sempre foi assim e se a gente não fizer nada, vai continuar sendo. Tudo que vem da classe trabalhadora, periférica, pobre e preta vai ser criminalizado. E aí, a gente que viva a realidade dura, a gente que viva sem o Estado estar presente, a gente que viva sem o mínimo de garantia de dignidade, mas a gente não pode fazer nada a respeito. Nem escrever a respeito, nem cantar a respeito, nem colocar a nossa cara a tapa em lugar nenhum. A gente que viva uma vida miserável, calado, calada, sem produzir nada. Que critique, que glorifique, que descreva qualquer coisa. A gente que calha a boca. É isso que querem dizer. A gente que morra na sarjeta, a míngua, que não queira não dar uma de artista, de fazer show, de querer ter dinheiro, de querer... Não. Fica na míngua. E fica na míngua calado. É isso que o Brasil sempre quis falar pra gente. É aonde o Brasil sempre quis nos colocar. E o caso do MC Pose, o caso do Oruan, enfim, são casos e casos que vão se acumulando, que pretendem dizer que querem combater o crime, que querem combater o discurso criminoso em músicas, mas é num lugar muito específico só que eles querem combater. Porque se a gente for falar, olha como o sertanejo faz apologia à violência contra mulheres, o que eles vão dizer é que é mimimi, é que eles têm liberdade de expressão para fazer, que é arte, que a gente que não entende música. Ué, liberdade de expressão é só para um lado? É só para um lado, gente, a realidade é essa. Então, quando a gente ouvir essa discussão sendo feita, que a gente não caia nessa falácia de que é sobre defender as crianças, é sobre defender a sociedade brasileira do crime organizado. Não é. Porque vão prender MCs, vão prender funkeiros e o crime organizado vai continuar. Não é prendendo artistas que eles vão fazer alguma coisa pela segurança do nosso país. Eu espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Se vocês têm mais coisa para acrescentar, coloquem aqui, por favor. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Me digam se gostaram da volta desse formato de vídeo gravado, né? Eu estava muito tempo só fazendo as lives e fazendo o corte das lives. Resolvi gravar esse vídeo e fazer uma edição. Espero que vocês gostem. Me digam também sugestão que vocês queiram de temas para esse formato. Me contem tudo aqui embaixo, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau!